Como eu disse a vocês, já tem alguns dias que Deus tem falado muito comigo a respeito do capítulo de número 6 do Evangelho de João, especialmente dos versículos 67, 68 e 69. No verso 66 diz: daquele momento em diante, muitos dos discípulos de Jesus recuaram, o abandonaram, foram embora e não quiseram mais andar com ele. No verso 67 a Bíblia diz: então Jesus olhou, percebeu que só sobraram 12 e perguntou para os 12: e vocês? Vocês também vão embora? Vocês também estão desejando ir embora? Verso 68. Mas Simão Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Sendo assim, nós temos crido e temos também reconhecido que verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que a partir desse momento, nós que pregamos a palavra de Deus, vamos prosseguir pregando a respeito da vida daqueles 12 que ficaram, que permaneceram. A partir daqui, as narrativas bíblicas, elas vão narrar a respeito da saga justamente desses 12 que sobraram. Mas quando nós meditamos nos 4 evangelhos, nós vamos perceber a forma cuidadosa, zelosa, amorosa com qual Jesus escolheu os seus discípulos. Vamos perceber o amor e o carinho quando Jesus recrutou os seus discípulos. Vamos perceber que Jesus não olhava para os defeitos deles, e olha que eles tinham defeitos, e não era pouco defeito, eram muitos. Publicanos, cobradores de impostos, incrédulos, mentirosos, defraudadores, não sei se a palavra é essa, pobres, homens rudes, ignorantes de brutalidade, ignorantes de conhecimento. E por algum motivo Jesus sonda, contempla o coração daqueles homens e começa a recrutar eles. A Bíblia vai dizer que Jesus forma uma primeira missão, a missão dos 72, e envia de 2 em 2. E depois eles voltam, alegres, felizes. O Senhor precisava ver, mestre. Os demônios fugiam no teu nome. As pessoas eram curadas em teu nome. E eles pulavam, eles estavam radiantes. E Jesus barra eles. E talvez muitos de nós, se estivéssemos lá, nós teríamos nos ferido, teríamos nos machucado, porque Jesus barra eles e diz assim: não, para com isso. Não vos alegreis, não vos maravilheis, porque os demônios são expulsos, porque as pessoas são curadas em meu nome.
vocês devem se alegrar muito mais por uma outra coisa que é mais importante do que isso. Vocês precisam se alegrar porque os seus nomes já estão escritos no livro da vida. Diga glória a Deus. E por conta de algumas atitudes de Jesus, algumas falas, algumas formas de Jesus se expressar, eu estava conversando com o presbítero Josué sobre isso, né? Nós hoje nos ofendemos com a forma como nós pregamos na igreja, mas a igreja do século 21 não estava preparada para ver Jesus pregando. Porque nós no século 21 nós temos todo um cuidado, né, para pregar. Até por conta das redes sociais, as leis, né, e tantas regras que existem hoje no nosso tempo. Mas quando nós paramos para observar a forma que Jesus pregava, Jesus não se preocupava muito com algumas questões. Jesus olhava e dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Repetir as palavras de João Batista. O jovem rico vem todo alegre. Jesus: pare, não me chame de bom, porque eu não sou bom, bom é meu pai. Pare. Eu tenho guardado a lei. Você não tem guardado nada, ainda te falta uma coisa. Você está preso ao dinheiro. Venda o que tu tem, me siga. Eu conversando com o presbítero Josué essa semana, eu fui lembrando de várias passagens onde Jesus se dirigia para as pessoas de uma forma bem, enérgica. E é por isso que eu estou dizendo que a igreja do século 21 não estava preparada para ver Jesus pregando. Porque hoje qualquer coisa nós nos ferimos, qualquer coisa nós nos machucamos. Prove, bispo, eu vou provar. Nem a igreja do século 21 está preparada, porque no nosso meio tem muito crente de cristal, como a igreja primitiva também não estava preparada. Prova disso está aqui no verso 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não quiseram mais andar com ele. E por que eles recuaram? Verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem ele pregando, disseram: dura essa declaração, dura essa pregação, quem poderá compreender? Eles não estavam preparados para ouvir a verdade. Essas boas novas, essas palavras de vida eterna que nós pregamos tanto, os discípulos ouviram, mas não estavam preparados para viverem essas palavras de vida eterna. E foi isso que Deus, com sua infinita bondade, me fez enxergar. Não daqui para frente, a saga dos 12 que decidiram ficar com Jesus por causa das palavras de vida eterna. Mas Jesus me fez voltar um pouquinho e tentar compreender o porquê que para mais de 60 essas palavras eram duras. O que eram, afinal de contas, essas palavras duras? O que era, afinal de contas, essas palavras de vida eterna que a grande maioria daquela época e do nosso tempo não querem ouvir? E meditando no capítulo 6, vamos ver
muitas coisas interessantes. Vamos perceber que naquele momento que Jesus estava andando ali com os discípulos pelo mar da Galileia, começou a se juntar uma multidão. E Jesus disse assim: eles só estão me seguindo porque eles estão precisando de mim. Eles só estão me seguindo, só estão se ajuntando, só estão se alvoroçando assim porque na verdade eles precisam dos meus sinais. E é interessante que Jesus sabia que a motivação deles era interesseira. Eles queriam viver os sinais de Jesus. Mas mesmo assim Jesus curou. Talvez um de nós, se percebermos que alguém está perto de nós por conta de interesse, o que é que nós vamos fazer? Nos afastar. Jesus não. Jesus abraçava e curava, abraçava e curava, abraçava e curava. E é interessante que a obra de Jesus, ela nunca está completa, sempre tem algo mais. Diga glória a Deus. Jesus, depois que percebeu que estava se aproximando da noite, Jesus disse assim para os discípulos: vamos alimentá-los. E tem um versículo que diz assim: Jesus só fez isso para confrontar o coração deles, porque Jesus já sabia o que eles iriam dizer. Aí se apresenta Filipe, o apóstolo Filipe. Não dá, não tem como, é gente demais. Se pegar 200 denários de pão, não tem como alimentar essa multidão. Jesus já sabia que alguém ia se levantar e dizer não, porque sempre no meio da multidão vai ter alguém que é contrário. Alguém que é contra. E é esse pensamento contrário que atrapalha a manifestação do poder de Deus. Mas naquele dia nada iria parar o que Deus havia projetado para aquele povo. E eu creio que nessa noite nada vai parar o que Deus para a vida. Aí teve um outro discípulo que disse assim: tem um rapaz aqui, ó. Tem um rapaz aqui que ele está com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tem o que aí? 5 pães e 2 peixes? É suficiente. Manda todo mundo se sentar, porque está cheio de grama aí. Aí a Bíblia diz que ele pegou o pão, deu graças. Pegou o peixe, deu graças, apresentou a Deus. E de repente os discípulos estavam distribuindo pão e peixe. E a Bíblia diz que naquele dia, fora as mulheres, fora as crianças, 5.000 homens foram alimentados. Fora as mulheres e fora as crianças. Foi muito mais que 5.000, mas só contou os homens. E a Bíblia vai dizer que depois que aquelas pessoas comeram, depois que aquelas pessoas foram curadas e foram embora, a Bíblia diz que sobraram uma quantidade tão grande de pão e peixe que deu para encher 12 cestos. Diga 12 cestos. Luana, é interessante que no momento em que as pessoas estavam sentadas, os discípulos pegavam um pão e um peixe e entregavam, um pão, um peixe e entregava. O povo comeu, se alimentou e foi embora. Quando os discípulos vieram parar para analisar, aqueles 5 pão e aqueles 2 peixes alimentou aquela multidão toda, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Adivinha o que aconteceu? Cada discípulo levou um cesto para casa. Diga glória a Deus. Amém. Eles estavam liberando os peixes. Depois que terminou de servir e atender todo mundo, sobrou exatamente 12 cestos.
Porque Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho nunca é em vão. Diga glória a Deus. O seu trabalho não é em vão. O meu trabalho não é em vão. Deus está contemplando a minha e a tua perseverança, e no tempo oportuno Ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. Depois que isso tudo acontece, verdadeiramente este aí é o profeta. Presbítero, eles poderiam dizer esse aí é um profeta, mas eles disseram esse é o profeta. E por que eles não falaram este é um profeta? Porque se eles falassem este é um profeta, seria só mais um profeta. Mas quando eles falam este verdadeiramente é o profeta, ele está falando o profeta que foi profetizado pela lei e pelos profetas, o Messias, o Rabonir da Galileia, aquele que haveria de vir, louvado seja Deus, e que veio, glória a Jesus, e que estava habitando entre os homens. Naquele momento ali eles reconheceram, todos, que ele era o profeta. O verso 15 eu quero ler com vocês. O verso 15 diz assim: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir, levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho e foi para um monte. Por que eu faço questão de ler o verso 15 aqui com vocês? Observe que depois de tantas coisas que Jesus havia feito, Jesus sondando o coração daquelas pessoas, Jesus percebeu algo. Percebeu que eles estavam se alvoroçando, perceberam que eles estavam se agoniando. E qual era o motivo dessa agonia, desse alvoroço? Eles estavam começando a brotar dentro do coração deles para pegarem Jesus à força e proclamarem Jesus como rei de Israel, rei dos judeus. Mas o momento não era chegado, o tempo não era chegado. Quando Jesus, sondando o coração deles, perceberam isso, a Bíblia diz que Jesus retirou-se rapidamente do meio deles e foi para um lugar sozinho. Bispo, o que é que isso tem a ver? Amados, nós precisamos do caráter de Jesus. Porque quando nós temos o caráter de Jesus, nós esperamos o tempo certo para as coisas acontecerem. Deus diz que Ele é aquele que levanta os reis e que derruba os reis. É Ele que exalta, é Ele que levanta. Não adianta querer apressar os passos, não adianta querer avançar o sinal, não adianta querer atropelar as etapas. A rasteira, espera o seu tempo, porque vai acontecer. O que tem de vir virá e não tardará. Diga glória a Deus. Observe que o nosso caráter é confrontado com o caráter de Jesus, porque que Jesus, ele querendo proclamar ele rei, o que foi que ele fez? Saiu de cena. Nós somos ao contrário. Algumas vezes não chegou o nosso momento, não chegou o nosso tempo, e a gente já está querendo de qualquer jeito, está querendo chegar logo, está querendo avançar logo. Tenha calma, vai chegar a sua vez. Vai chegar a minha vez. Existe um tempo determinado para tudo. Eu costumo dizer que se nós, todos nós, entendêssemos o mistério de Deus que está ali em Eclesiastes capítulo 3, a nossa vida seria completamente diferente.
Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Bispo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu e você não precisamos ajudar Deus. Deus sabe exatamente a hora de me abençoar e de te abençoar. Obviamente temos que fazer a nossa parte, né? E Ele faz a parte dele. Quando você lê o verso 26, 28, 29, você vai ver Jesus fazendo uma revelação terrível. Você vai perceber Jesus explicando para o povo que aquele maná lá do deserto, da época de Moisés, representava Ele mesmo. Porque o maná era o quê? O maná era o pão que desceu do céu. Era o alimento que desceu do céu. Muitas pessoas entregaram essas honras para Moisés, porque era Moisés que estava liderando o povo naquele tempo. Mas Jesus, Ele faz questão de explicar nos versos 26, 27, 28 que Moisés que liberou o maná, o alimento para o povo. Jesus faz o povo, os discípulos entenderem que quem alimentou aquela multidão lá no deserto foi o seu Pai, foi o Deus dos céus. Só que Jesus, Ele diz assim: aquele alimento perecia, aquele alimento acabava. E Ele diz mais: os homens e as mulheres que comeram aquele alimento, naquela época, por causa da murmuração, eles morreram. Aí Jesus diz assim: mas o mesmo Deus que alimentou aqueles é o mesmo Deus que nos alimenta hoje. Diga glória a Deus. Com uma se vocês comerem da minha carne, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, aqueles morreram, mas vocês terão vida. Diga glória a Deus. E tem alguns versículos aqui que eu queria também compartilhar com vocês. O verso 41, 42 diz assim: então os judeus começaram a se queixar dele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E comentaram: não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode ele então dizer que ele desceu do céu? É justamente nesse ponto aqui que eu queria chegar com vocês. Aquela multidão que abandonou Jesus, elas não estavam preparadas para aquele tipo de Cristo. Elas não estavam preparadas para aquele. Profetas falavam acerca do rei, do libertador de Israel, mas eles não tinham como imaginar que esse rei nasceria em Belém, num lugar pobre, nasceria numa manjedoura, num lugar sujo, nasceria filho de um carpinteiro e de uma camponesa, José e Maria, cresceria em Nazaré, um lugar mal falado. Eles não tinham como saber, ou eles não queriam saber, de um rei que iria andar no meio dos galileus, se vestir como, em vez de andar em carruagens, andar de pé,
sujando os pés como uma pessoa comum. Eles não estavam preparados para um rei que falava, se comunicava como os galileus. E eles eram tão parecidos que no momento que Pedro traiu Jesus, as pessoas disseram: você é um deles, porque você se veste igual a ele. Você é um deles porque você fala igualzinho a ele. E Pedro falava de uma forma rude. Quem conhece Pedro sabe que Pedro falava de uma forma rude. Pedro era iletrado. Aquilo começou a trazer agonia para os discípulos, pelo menos para a grande maioria deles. Natanael ficou com a mente perturbada. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O meu rei, o meu Messias de Nazaré? Não creiam. Judas ficou perturbado. Com esses sinais, com esses dons, dá para a gente ganhar dinheiro. Vamos ficar bilionários. E Jesus disse: não, vocês estão recebendo esse poder de graça. Eu estou dando esse poder para vocês de graça. De graça recebei, de graça dai. Vão, curem as pessoas, libertem as pessoas, mas não cobrem por isso. As pessoas não estavam preparadas para aquele Jesus. As pessoas olhavam para ele e não davam nada. O profeta Isaías falou a respeito disso. Não deram para ele o valor que ele merecia. Tratavam ele como um qualquer. Foi por isso que ele disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Alguns dos discípulos acreditavam que o Salvador iria formar um grande exército, que iria vencer os romanos, os gregos, cortar todos ao fio da espada e libertar o povo do jugo de Roma. Mas o que eles ouviam de Jesus era: guarde a espada, perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7. Observe que quando se dirigiam para ele, diziam assim: ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho do carpinteiro que nós conhecemos, o José, lá da carpintaria? Quando começaram a enxergar esses detalhes, muitos daqueles discípulos começaram dentro do coração a rejeitar Jesus, porque eles estavam esperando. E quando aquele Jesus começa a falar a respeito de salvação, de vida eterna, de libertar sem cobrar, de curar sem cobrar, de sair pregando sem levar dinheiro, sem levar comida, apenas pela fé, quando ele começa a revelar o que era realmente as boas novas do reino, quando ele começa a revelar de forma clara o que eram as palavras de salvação e de vida eterna, muitos começaram a rejeitar. E a pergunta que fica no nosso tempo é: e nós? E a igreja do século 21?
Porque existe a igreja da redenção, mas existe a igreja no Brasil do triunfalismo. Existe no Brasil duas igrejas, uma que prega a verdade da cruz, e essas igrejas que pregam a verdade da cruz, elas serão rejeitadas, porque o Cristo da cruz, ele foi rejeitado. Mas as igrejas triunfalistas, elas serão abraçadas, porque era esse modelo de igreja que aquela grande maioria dos discípulos acreditavam que Jesus iria formar. Ninguém pode vir a mim, que o Pai, o qual me enviou, não o atrair, para que eu o ressuscite no último dia. Observe que quando Jesus começou a perceber no coração deles a rejeição, Jesus compreendeu que muitos estavam ali por causa das necessidades pessoais. Muitos estavam ali por causa do alimento, por causa das curas e dos milagres, mas não estavam ali por causa do ministério da redenção, do projeto de redenção. E Jesus percebeu que muitos estavam ali atraídos por qualquer coisa, menos atraídos para uma vida de intimidade com Ele. E Ele faz uma afirmação: ninguém pode vir a mim. Eu já entendi, ninguém pode vir a mim, ninguém vai me abraçar de verdade, ninguém vai estar comigo de verdade, a menos que o Pai que me enviou possa atrair essas pessoas para mim. Por quê? Porque são essas pessoas que eu vou ressuscitar no último dia. Diga glória a Deus. É por isso que o tema desta noite é: só deseja as palavras de vida eterna quem verdadeiramente foi atraído para Ele. Quando verdadeiramente nós somos atraídos para Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, nós abraçamos as palavras de vida eterna e queremos mergulhar cada vez mais em um nível de intimidade profunda com Ele, porque começamos a compreender que nós não somos daqui, nós estamos passando um tempo aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Enquanto eu estava conversando com a missionária, quando você começa a partir do verso 51 até o verso de número 57, você vai perceber uma revelação terrível. O versículo que Deus me deu foi o versículo de número 68. Quando eu voltei meditando, que eu comecei a ler, que eu comecei a meditar, olha só, venha comigo. Se eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá eternamente. Diga glória a Deus. E o pão que devereis dar pela vida do mundo é a minha carne. Diga glória a Deus. Houve então uma grande discussão entre os judeus, esbravejavam um com os outros: como pode este homem dar-nos de comer da sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes da minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Irmãos, é necessário comer da carne, diga glória a Deus, e é necessário beber do sangue. Porque lá no início do capítulo Jesus disse que o Espírito é vida, que o seu corpo é vida, que a sua carne é vida.
seu sangue é vida. E eu fiquei choroso quando eu li o verso 53, porque quantos homens, quantas mulheres no nosso tempo estão mortos por dentro. Quantos homens e quantas mulheres estão mortos por dentro, estão sem vida, estão sem forças. Aí Jesus diz: em verdade os afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tem como vocês terem vida dentro de vocês mesmos. É o Espírito de Deus que produz a vida. É a carne dele que produz a vida. É o sangue dele que produz a vida. E ele segue dizendo: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu no último dia. Verso 55: pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Diga glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e ele vive em mim, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Diga glória a Deus. Enquanto eu meditava nisso aqui, o meu coração se alegrava, Senhor. O meu coração se alegrava com o Senhor, porque Ele faz uma analogia da intimidade dele com o Pai, a forma como ele era sustentado por causa dessa aliança e dessa intimidade com o Pai. E ele volta dizendo: olha, se vocês tiverem essa mesma aliança comigo, se vocês tiverem essa mesma intimidade comigo, vocês viverão por minha causa. Diga glória a Deus. Eu só estou vivo por causa dele. Você que está aqui nessa noite, você só está vivo por causa dele. Você só está viva por causa dele. Você que está aqui no Facebook, me perdoe de falar com vocês aí. Eu fiquei tão envolvido com a mensagem que eu esqueci de vocês, mas agora o Espírito me lembrou que você que está assistindo aí através da rede social, você só está vivo por causa dele. Aplauda o Pai aí, aplauda o Filho, aplauda o Espírito Santo. Você só está vivo, você só está viva por causa dele. A situação de Jesus era uma situação tão difícil, tão complicada. A rejeição era tamanha que até os seus irmãos biológicos, os outros filhos que José teve depois, que Maria teve depois, até os seus irmãos não acreditavam nele, não enxergavam ele como rei, não enxergavam ele como enviado de Deus, não enxergavam ele como Messias. Quando você vai lá no capítulo de número 7, você vai perceber. Cadê o pastor Nailton? Eu vi o pastor Nailton ali na estante, ali. Pastor Nailton, quando você vai meditar lá no capítulo 7, os irmãos de Jesus dizem assim para ele: ó, vai embora, saia da cidade, não vale a pena ter você aqui no nosso meio. Igreja, se os irmãos de Jesus acreditassem no Cristo da profecia, jamais, eu vou repetir, jamais eles iriam dizer: saia daqui e vá para outra cidade. Muito, eles estariam o tempo todo lado a lado com ele. E quando alguém perguntasse: quem é esse aí? Tiago iria dizer: esse é meu irmão, é filho do meu pai, filho da minha mãe. Ele está aqui, mas ele tem uma missão.
Você é louco, Tiago? Pode me chamar de louco, mas o meu irmão tem uma missão e eu estou lado a lado com ele. E quantos de nós que estamos aqui esta noite também somos rejeitados? Quantos de nós passamos pelo vale da rejeição? Irmãos que rejeitam irmãos, irmãs que rejeitam irmãs, rejeitam filhos, filhos que rejeitam pais, esposo que rejeitam esposas, esposa que rejeitam maridos, irmãos em Cristo que rejeitam irmãos em Cristo, pastores que rejeitam ovelhas, ovelhas que rejeitam pastores. Quantos de nós aqui nessa noite passamos pelo vale da rejeição? E chega um momento, e a gente vai para finalizar a mensagem agora. Chega um momento que, depois de ouvir todas essas coisas, a grande maioria dos discípulos se reúnem, começam uma espécie de motim. Um começa a conversar com o outro. Quando a coisa fugiu do controle, eles começaram a ir embora. E é interessante que Jesus, mesmo sabendo por que eles estavam indo embora, Jesus ainda fica curioso e faz perguntas. E tem um momento que eles respondem e dizem: duro é esse discurso. Esse discurso é muito duro. Em outras palavras, aqueles discípulos que estavam indo embora estavam dizendo assim: não era isso que nós queríamos ouvir. Quando nós líamos o Torá, quando nós líamos o, quando nós íamos para o templo, quando nós estávamos nas sinagogas, quando nós ouvíamos falar a respeito da lei, dos profetas, das profecias, não era isso que nós estávamos esperando. Com certeza você não é o Messias, com certeza você não é o Filho de Deus. Esse discurso nós não queremos ouvir. E começaram a ir embora. De repente Jesus olha, e aquela grande multidão que tinha ali tornou-se apenas em 12 pessoas. E Jesus perguntou: e vocês? Vocês não estão desejando ir embora também não? No coração de vocês não está decidido vocês irem embora não? E Pedro se levanta, olha nos olhos de Jesus carinhosamente. É um dos poucos momentos desde que você vê Pedro se levantar e fitar Jesus com carinho, com palavras mansas, e dizer: para onde nós iremos? Para onde nós iremos se já temos uma convicção no nosso coração? Para onde nós vamos se somente Tu, Senhor? Palavras de salvação, tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: para onde nós vamos se somente o Senhor tem poder de nos ressuscitar no último dia? Louvado seja Deus. Jesus percebeu, Luana,
no meio daquela multidão, pelo menos 12 foram atraídos por Deus para Ele. Ivan, pelo menos 12 no meio da multidão foram verdadeiramente atraídos para Ele. Eu não sei aqui nesta noite quantos de vocês que estão aqui no templo ou aqui no Facebook, eu não sei quantos de vocês foram atraídos Ele, atraídos de uma maneira que vocês não conseguem mais viver sem Ele. Porque quando nós somos atraídos por algo, quando nós somos verdadeiramente atraídos por alguém, nós não conseguimos mais vivermos longe desse alguém. Observa uma mãe, observa a mãe, quando ela é completamente tomada pela maternidade, ela foi atraída pelo amor materno. Observa um casal que se ama, observa como eles são atraídos de quererem ficar juntos o tempo inteiro. Observa aquele pai com aquele filho que vai para o campo de futebol, que vai no cinema juntos, que vai na praia juntos, que correm juntos, são atraídos um pelo outro. A pergunta que fica é: qual é o nível de intimidade e de atração que você tem por Ele? Porque Pedro com toda a sua rebeldia, Pedro com toda a sua brutalidade, mesmo Pedro sendo iletrado, a narrativa, nós precisamos ficar contigo. Esses que ficaram aqui comigo, esses 11 aqui, nós temos crido que Tu és o Cristo. Nós só ficamos aqui porque nós temos reconhecido que Tu és o Cristo. E não apenas o Cristo, nós reconhecemos que Tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Jesus. Quantos aqui nesta noite reconhecem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Quantos reconhecem isso? Se você reconhece isso, levanta as mãos o mais alto que você puder, as duas mãos em sinal de redenção, e aplauda o Filho do Deus vivo. Aleluias. Glória a Jesus. Verdadeiramente, e Deus está falando com cada um de vocês que estão aqui no templo. Deus está falando comigo, e Deus está falando contigo que está aqui no Facebook. Meu irmão, minha irmã, você é um templo porque você foi atraído pelo Espírito. Quantos creem assim? Você só está assistindo este porque foi atraído pelo Espírito. Aqui, você que está aí, todos nós, se nós estamos adorando ao Deus vivo até agora, é porque nós fomos atraídos por Ele e somos completamente apaixonados pelo Cristo da cruz. Glória a Jesus. E da mesma forma como o Cristo da cruz, como este Jesus, a partir desse momento aqui, a partir do capítulo 7 em diante, da mesma forma como Ele seguiu abençoando pessoas, curando pessoas, restaurando a vida de pessoas,
este mesmo Cristo, que também me ama, que também te ama, a partir de hoje, vai continuar nos procurando para Ele. Amém? Boa mão do Senhor, o nosso Deus, permaneça em todo o tempo, nos atraindo cada vez mais para Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Ministério de louvor. Glória a Jesus. Nós encerramos aqui com olhar de profeta, com o olhar de alguém que é atraído, que é apaixonado por Jesus. Fala com voz de crente e diga: só deseja as palavras de vida eterna quem verdadeiramente foi um dia atraído para Ele. Glória a Jesus. Nós só estamos aqui reunidos porque um dia fomos atraídos para Ele. Amém?